Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz. Seguindo os comentários, nosso irmão Ney, Elisete, Franciele, Célia, por mim e Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos acalmar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando o entendimento maior das leis divinas, através do estudo da doutrina espírita. Que possamos contar com Tua ajuda e dos amigos da espiritualidade maior, nos instruindo a seguir a direção através do nosso Evangelho no lar, e que possa trazer o refrigério onde mais estejamos necessitados de entendimento, e abençoe a todos os companheiros e companheiras aqui que estão virtualmente. Ampare a nossa coordenação encarnada e desencarnada, que tem o compromisso e a responsabilidade de conduzir nossos trabalhos, harmonizando nossos pensamentos e sentimentos através do Evangelho no lar. E que possamos, ao término de nossas atividades, estarmos com um pouco mais de conhecimento sobre os assuntos que dizem a respeito da nossa vida espiritual. Pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa tarefa. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 40, Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo
à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Uma reflexão importante aqui é que os espinheiros citados por Jesus na passagem bíblica referem-se às seduções do mundo. Trata-se de um solo potencialmente forte, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. Tal é o caso daqueles cuja a capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condições de conceber a palavra divina. No entanto, não conseguem colocá-la em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses mundanos, já que para estes as sensualidades da matéria parecem mais interessantes do que os ensinamentos de ordem espiritual. Emmanuel nos define fé na questão 354 do livro O Consolador, dizendo que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Portanto, não olvidemos que a construção da fé é algo que devemos exercer com esforço, mediante a compreensão da semente viva que é o Evangelho de Cristo. Pedro, em Mateus, capítulo 14, versículo 31, teve pouca fé, como disse Jesus, por não conseguir caminhar sobre as águas como Cristo. Já em Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34, ainda tinha a fé vacilante e nega Cristo 3 vezes. Porém, conquista uma fé robusta em Atos, capítulo 3, versículos 2 a 8, quando cura um coxo às portas do templo, que pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sim, esse é o mesmo Pedro que vacilou e negou Jesus 3 vezes em Lucas e teve pouca fé ao não conseguir caminhar sobre as águas em Mateus. Por isso, meus irmãos, façamos como Pedro, que desenvolveu a sua fé em Cristo, se esforçando para alcançar a fé robusta, que dá a perseverança, a energia e os recursos necessários para que vençamos todos os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. Essa construção da fé é algo do reino interior, em que somos capazes de sermos condutores, construtores e operários dessa sublime virtude. E Emmanuel nos lembra que o nosso coração é como a terra, receptivo, sendo necessário que tratemos desta planta divina em nosso coração com amor e ternura, porém com enérgico instinto de defesa contra os espinhos mencionados pelo Cristo. Enfim, irmãos, sejamos como o solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo e pelos espíritos benfeitores, teremos a oportunidade de contribuir,
carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Prosseguindo a nossa reflexão, a fé. O objetivo desse capítulo é buscar uma compreensão mais ampla da fé. E esse sentimento inato que nos pertence, que precisa ser exercitado, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, e lhe modifica as qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, meus irmãos, aquele que a um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. A fé, meus irmãos, é dar quando não temos, quando nós mesmos necessitamos. A fé sempre encontra algo valioso onde aparentemente não existe. Pode fazer que brilhe o tesouro da generosidade em meio à pobreza e ao desamparo, enchendo de gratidão aos que recebem e ao que dá. A fé é aceitar os desígnios de Deus, e ainda que que não entendamos, e ainda que não nos agrade, se tivéssemos a capacidade de ver o fim desde o princípio, tal como ele vê, então poderíamos compreender porque às vezes nossa vida é conduzida por caminhos estranhos e contrário à nossa razão e aos nossos desejos. Fé é crer. Quando é mais fácil ficar na dúvida se a chama da confiança é algo melhor e se extingue em nós, então não há outro meio que não nos entregarmos ao desânimo. A crença em nossa bondade é possibilidade e talento, tanto como em nossos semelhantes. É a energia que move a vida, fazendo grandes vencedores. Fé é guiar nossa vida, não com os olhos, mas sim com o coração. A razão necessita de muitas evidências para arriscar-se ao coração. Necessita só de um raio de esperança. As coisas mais belas e grandes que a vida nos dá não se pode ver, nem sequer tocar. Só se pode acariciar com o espírito. Fé é levantar quando se está caído. Os revés, os fracassos em qualquer área da vida entristecem, porém é mais triste ficar lamentando-se no frio chão da autocompaixão, acompanhado pela frustração e amargura. A fé é arriscar-se na troca de um sonho, de um amor, de um ideal. Nada que vale a pena nesta vida pode se conseguir sem a dose do sacrifício, que implica despreender-se de algo ou de alguém a fim de adquirir algo que melhore o nosso próprio mundo e dos demais. Fé é ver positivamente a vida. À frente, não importa quão incerto parece o futuro, o quão doloroso foi o passado. Quem tem fé faz de hoje um fundamento do amanhã e trata de vivê-lo de tal maneira que quando fizer parte do seu passado, possa vivê-lo com a grata recordação. Fé é confiar. Porém, é confiar não somente nas coisas, mas sim no que é mais importante, nas pessoas
Muitos confiam no material, porém vivem a relação vazias com seus semelhantes. Certamente sempre haverá gente que o trairá a tua confiança, assim como o que temos a fazer é seguir confiando, sendo mais cuidadoso com aqueles com quem confiamos. Fé é conduzir-se pelos caminhos da vida, da mesma forma que uma criança segura a mão do seu pai. Entregarmos nossos problemas na mão de Deus e nos jogarmos em seus braços, e antes de cairmos no desespero, ter fé é descansarmos para que Ele nos carregue, em vez de carregar nós mesmos as nossas próprias coleção de problemas. Pois bem, meus irmãos, a fé é a mãe da esperança e da caridade. É filha do sentimento e da razão. A fé deve construir a base do edifício em fundações sólidas. A nossa fé tem de ser mais forte do que o sofisma e as zombarias dos incrédulos. Para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, ou seja, não se deve entorpecer, não nos esmoreçamos ante a dor do caminho. O relacionamento entre a fé e a esperança e a caridade, acima da nossa mente para as profundas reflexões da nossa vida. Pois bem, meus irmãos, que em nossa vida haja suficiente fé para enfrentarmos as situações difíceis, junto com a necessária humildade para aceitar o que não se pode mudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé, e essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor. Porque se não tendes fé, quem esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e por conseguinte, que amor. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem e à base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela. Elevai, pois, esse edifício sobre as fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, é contagiosa, ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai
pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostrarmos e dos meios que vos trazeiros para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Com a fé é o que nos mantém nos caminhos que viemos trilhar. Caminhos difíceis muitas vezes, mas o que nos sustenta e nos mantém em pé é a fé que temos e a certeza da luz do Pai maior, sendo uma fé viva e a certeza que temos um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, e isso não pertence a uma única religião, vai muito além das crenças religiosas. Com o tempo, vamos entendendo que sem a fé nada somos. Quando nosso coração aperta por uma doença, buscamos a fé, acreditar que vamos conseguir vencer. E com muito entendimento, não a perdemos diante da morte. A fé é um exercício diário que vamos tomando como um remédio milagroso que faz nos fortalecermos, mas precisamos acreditar de coração. Ter fé sem fanatismo, fé sem interesses materiais ou egoístas. Devemos cuidar da nossa fé como uma planta que necessita de todos os cuidados para continuar crescendo e dar os frutos. Muita fé, luz e paz para todos. Gratidão. Deixamos de lado, muitas vezes, a nossa vida espiritual e damos maior ênfase à nossa vida material, com os nossos bens e ambições desenfreadas. Quando deixamos de ouvir a Jesus, as suas palavras se tornam infrutíferas aos nossos corações e ouvidos. E isso é um problema muito grave, porque podemos perder a fé, que é o nosso sentimento mais sublime. Precisamos ouvir com atenção aquilo que Jesus falou para os seus discípulos e deixou em suas lições. Precisamos ser vigilantes e cuidadosos com nossas ações e pensamentos, para sermos merecedores dessa bênção e exercitar a fé através da paciência, da caridade e do perdão. Emmanuel aconselha que quando nossas ansiedades terrestres se tornam acentuadas, podemos ter a fé desviada dos ensinamentos deixados por Jesus, assim contaminando nosso cotidiano com os perigos sutis que não acrescentam em nada em nossa evolução. A árvore da fé cresce dentro dos nossos corações, e não é um milagre. O Criador nos dá todas as ferramentas e Ele não dispensa o nosso esforço, que é individual, sendo que todos a recebem da mesma maneira. A doutrina espírita nos ensina para que sejamos independentes e assim acendermos a nossa luz interior, trabalhando também a nossa reforma íntima, para que sejamos merecedores desse sentimento tão elevado. Quando ficamos longe das tentações terrestres, da negatividade e do que não merece a nossa atenção, o amor é tão receptivo quanto a terra quando recebe a sua semente da vida. E aproveitando a parábola do semeador, não podemos jogar essa semente em qualquer terra. Deve ser uma terra boa, fértil, que não seja pedregosa e nem espinhosa, para que suas raízes se proliferem e lhe dê sustentação.
Assim é como a nossa fé espiritual e nossa vida espiritual, ajustando as necessidades diárias para que o fruto se frutifique. Devemos trabalhar para que o nosso próximo também acenda a sua própria luz e tenha o sentimento de construção dessa fé, conforme o seu merecimento, respeitando as lições de Jesus, trabalhando também a sua reforma íntima, sendo ela uma conquista diária e contínua. Podemos dizer que o sentimento da fé é obtido quando é verdadeiramente tratado, quando a nossa energia é expandida e com o nosso coração livre de preconceitos. Assim, surge o remédio indispensável, que é a luz que Jesus aponta, onde os olhos não podem enxergar. Desejo que o aniversário de Jesus seja de muitas alegrias, saúde, paz, amor, harmonia e que a luz do Natal esteja brilhando no coração de todos vocês. Que o Ano Novo venha para nós com um sentimento de renovação. Que assim seja. Gratidão. Essa mensagem, como todos bem nos transmitiram, é uma mensagem para que tenhamos a coragem e a fé. A nossa fé vai ser testada através de várias situações difíceis em nossa caminhada. Emmanuel disse que a sublime virtude é a construção do mundo interior. E com muito esforço é necessário essa busca de si mesmo, a busca da essência divina no coração de cada criatura. E a lição do Evangelho foi plantada em nosso interior para que, através de grandes esforços, se desenvolva e cresça. Mas para isso é ter o conhecimento dos verdadeiros ensinamentos deixados pelos mestres, para o discernimento, não para deixarmos ser levados por ensinamentos modificados pelos homens. Por isso, Emmanuel nos orienta os cuidados dos perigos tóxicos, dos maus livros e das opiniões ociosas. Então, assim como o nosso mestre orienta, buscai e achareis. E a doutrina nos oferece os ensinamentos seguros, nos dando a oportunidade de compreensão das dificuldades, desafios, para agirmos com resignação, resiliência e, acima de tudo, a verdadeira fé, com a certeza de que estamos sempre amparados pelo Pai. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Bom, vamos todos juntos, agradecer ao nosso Pai Maior por mais esse Evangelho no lar, agradecer as oportunidades dos ensinamentos, do aprendizado e pedir para o nosso Pai sempre estar conosco, nos fortalecendo a nossa fé, e nós também buscarmos melhorarmos, acreditarmos mais e levar sempre uma palavra de conforto e carinho, e que faça outras pessoas também ter fé, acreditar que a gente tem alguém olhando por nós, que é o nosso Pai, com a ajuda dos nossos irmãos de luz, que estão sempre conosco, sempre nos auxiliando e nos protegendo. Gratidão, Pai, gratidão, nossa Mãe Maria de Nazaré, que assim seja.